damos continuidade na segunda parte do nosso dashboard de segurança do trabalho, onde a gente vai aprender a continuar modelando aí nossos dados e já começar entrando nas tabelas dinâmicas que vão alimentar o nosso dashboard. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir que, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá aquele like, compartilhe o vídeo, e na descrição do vídeo estou deixando 10 planos de Excel mais 3 dashboard totalmente de graça. Dá uma olhadinha lá, faz inscrição para receber seu material, beleza? E também estamos aí com o nosso portal aí de cursos no ar, aonde estamos com uma promoção gigantesca, onde você paga R$ 500 e você tem acesso a todo o conteúdo que ali está. Então dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo e, sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje. Bom, agora que a gente populou a nossa tabela, populou com as fórmulas, né? Eu vou mostrar qual que é a diferença entre uma e a outra aqui. Aí vocês vão ver como que funciona uma tabela e uma que não é tabela, tá? Então, por exemplo, aqui eu já tenho a lista. Então, vamos dizer que eu já preenchi aqui e eu quero a 2. Quando eu coloco a 2, nota que ele já vem as informações. Tá vendo? Ó, já vem o setor, bonitinho. Já vem a função de data aqui, ó, bonitinho. O turno, o local. Aqui que ele não replicou direito, não sei porquê, mas enfim, ele vai replicando tudo bonitinho aqui para baixo, tá? Só é assim. Ah, eu já sei o que é essa aqui que aconteceu. Calma aí. Aqui no local a gente tem um detalhe. Aqui no setor a gente tem que fazer uma alteração. Isso aqui, ó, ela não pode estar fixa, tá? Então, ó, você tem que tirar o fixo aqui. Tem que deixar sem estar fixo, tá? Ok. Porque quando você coloca, o que acontece? A tabela ela replica as funções, tá? Então, o que acontece? Se ela está fixa lá, ela não traz o que está lá em cima. Então, você tem que tirar a fixação, tá? Para que ela replique corretamente. Então, aqui, quando eu coloco, a tabela ela me replica todas as situações. Agora, veja aqui. 2. Cadê? Não tem, ó. Tá vendo? Ele não traz. Por isso que é muito importante a gente estar formatando como tabela. E formatar como tabela, você tem que formatar logo no início, quando você está iniciando a configuração, para que todas as suas fórmulas, listas e etc. sejam replicados durante a tabela toda. Tá? Então, essa é a grande importância de você estar formatando como tabela. Tá? Então, fiz a explicação, agora eu posso apagar essa aqui que já não interessa mais, porque o que nos interessa é a tabela. Vamos então agora popular aqui as informações. Agora, para economizar tempo, eu já tenho aqui uma base populada, né? Então aqui, ó, por exemplo, você pode usar o seguinte, aqui você pode fazer assim, igual esse mais um. E aí, o que acontece? Quando você vier aqui, ó, vamos ver se vai funcionar. 3,23. Ele não vai colocar, não adianta. Então aqui esquece que não precisa colocar aí, você vai digitando os seus códigos aqui, ó. Tá? Colocou e ele vai. O que interessa é que ele faça a logística disso aqui, tá? Então, como eu já tenho uma base aqui, eu vou pegar as informações para não ficar perdendo tempo, tá? Então eu já vou colocar aqui
e de data. Tá vendo, ó? Notem que quando você faz isso, o que que ele faz? Ele já, ó, buscou automático. Já trouxe tudo automaticamente, ó. Tem tudo aqui, ó. Né? Se eu selecionar aqui um departamento, ele vai me trazer, tá vendo? Tudo de forma automática. Então ele já traz bonitinho aqui. Tá? Então, deixa eu ver aqui no backup quais são os departamentos que a gente tem aqui. Produção, administração. É só esses três aqui, ó, que interessa. Então eu vou colocar para cá, a nossa base aqui. Beleza. E agora a gente vem aqui, ó, e vai colocando aqui, ó. Já não foi, ó. Ah, esse primeiro de cima aqui tá. Ah, porque na manutenção, né? É logística. Por isso que ele não tá vindo. É logística aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou filtrar todo mundo que está com manutenção desse lado e vou trocar para logística. Aí agora a gente está certinho. Então agora eu posso vir aqui, ó, e ver. Beleza, dá um pouquinho de trabalho, mas é o que a gente tem que fazer. Com duas linhas, vamos deletar essas duas linhas. Ok, beleza. Então, maravilha. Já temos aqui. Agora vamos colocar o gênero. Vamos pegar aqui do backup. De gênero, isso aqui. Isso aqui a gente pode copiar tudo. Pronto. Aí a gente já tem aqui toda a nossa estrutura. Então a gente já estruturou aqui a nossa base de dados. E agora é importante a gente entender o que, que a gente vai precisar lá no dashboard. Né? Então vamos ver aqui no nosso dashboard o que, que a gente vai precisar. A gente vai precisar de ocorrências, turno, gênero, setor e ocorrência por ano. Então, esses itens eu vou precisar ter uma tabela dinâmica que vão criar a quantidade de ocorrência, a quantidade de turno, a quantidade de setor, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é aqui, ó. Eu gosto de fazer assim, uma listinha. Tabela dinâmica. O que que eu preciso? Ocorrências, é, de ocorrência, turno, turno, gênero, setor, faixa etária, QT por
quantidade por ano. E aí, o que que eu preciso listar, né? As minhas listas. Seleção, aliás. Eu vou precisar gênero. Eu vou precisar local. Eu vou precisar ano. E eu vou precisar mês. Então aqui eu tenho que criar tabelas dinâmicas de ocorrências, coisas aqui, e eu tenho que criar a seleção desses itens aqui. Tá? Então é o que a gente vai fazer agora. Para a gente criar a tabela dinâmica, a gente vai vir na nossa base de dados. Aqui a gente tem uma base de dados. É interessante que você venha aqui no Designer e dê um nome para a sua tabela. Então, eu vou por aqui, ó, base dados. Tá? E agora, em qualquer local que você esteja, você vem aqui inserir tabela dinâmica do intervalo. Então, ele já selecionou. E o interessante é isso aqui, ó, quando você trata uma base de dados, ele sabe que ele tem que selecionar a base de dados inteira, e se a sua tabela não fosse formatada em tabela, o que aconteceria? Ele ia selecionar um intervalo, e amanhã ou depois, na hora que você inserisse novos dados, você ia ter que vir aqui nas suas tabelas dinâmicas e alterar a seleção. Então essa também é uma das vantagens de trabalhar com tabela, porque tudo que você incluir na tua tabela, ele passa a fazer parte automaticamente de todas as tabelas dinâmicas. Diferente de quando você está trabalhando com intervalo, tá? Que aí você tem que estar atualizando todas as suas tabelas dinâmicas. Ok? Então isso é uma das vantagens também. Quero que ele abra uma nova planilha. E essa nova planilha vai chamar aqui, ó, TB apoio. Tá? Então, aqui a gente vai começar a construir as nossas tabelas dinâmicas, que elas que vão fazer o cerne do nosso dashboard. Elas que vão fazer a movimentação de todo o dashboard. Ok? Então, primeira coisa que eu quero é ocorrência. Então, eu vou colocar aqui, ó, tipo de ocorrência, e vou mandar ele contar quantas ocorrências teve. Então, aqui eu posso alterar para quantidade, por exemplo. Tá? Então, não tem... Pode vir ali e fazer alteração. Uma outra coisa que eu gosto de fazer também, dentro das minhas tabelas dinâmicas, é o seguinte, eu vir aqui e dar um nome. Então, aqui eu vou pôr ocorrências. Tá? Que facilita na hora de você fazer os agrupamentos, na hora que você estiver usando a segmentação de dados, que você vai falar assim, essa segmentação não pode mexer tal tabela dinâmica. Então fica fácil de você identificar. Se você não coloca nome, você vai ter um problema aí. Ok? Então, outra coisa. Tabela dinâmica é uma coisa meio complicada. Às vezes você inserir um dado novo, ele vai aparecer aqui. Então, quando você vai trabalhar com Dash, eu gosto de espelhar sempre minhas tabelas dinâmicas para não correr risco de sumir um dado da tabela ou entrar um dado novo e aí dar um erro lá no Dash, tá? Então eu trabalho sempre com espelhamento. Então o que o espelhamento eu vou fazer? No caso essa aqui tudo bem porque seria simples, mas eu gosto de qualquer forma de espelhar. Então eu vou copiar aqui, vou jogar aqui para o lado e até legal que vocês vão aprender um pouco de ProQV, né? Então aqui eu vou por aqui, ó, tipo e quantidade, tá? E aí eu vou fazer um ProQV buscando as informações que estão aqui. Então, vou fazer ProQV na base da digitação. Então, ProQV. Quem que é o meu valor procurado? Esse cara aqui. Ponto e vírgula. Aonde que eu vou procurar? Qual que é a minha matriz? É esse intervalo aqui. Ok? Então, esse intervalo eu vou fixar. Então, vou selecionar e vou dar um F4 ou FN F4, depende do teclado que você está utilizando. Ponto e vírgula.
Quem que eu quero que busque? A informação que está na coluna 2. Ponto e vírgula, 0. E fecho. Ok? E aí eu vou arrastar para baixo. Porém, vamos dizer que você fez uma seleção e o incidente não aparece. O que acontece? Se você deixar sem nada, ele vai dar aquele ND. E o ND apresentado num dashboard fica a coisa mais feia do mundo. Então, para resolver esse tipo de situação, a gente vai usar o se erro em todos os ProQV da vida. Então, antes de iniciar o ProQV, você vai colocar um se erro, que é essa funçãozinha aqui. E se ela representar um erro, o que eu quero que ele retorne? 0. Porque aí, pelo menos no teu dashboard, em vez de apresentar aquele ND, ele vai apresentar 0. Então, fica uma coisa mais bem feita. Tá? Então, tá aqui, ó, prontinho. Tá? Então, tudo que a gente mexer aqui vai aparecer aqui. Ok? Então, essa foi a primeira. Agora, a gente vai copiar a mesma tabela dinâmica, colar ela aqui, e agora a gente vai fazer a segunda ocorrência. Então, vamos ver lá no nosso apoio. Quem a primeira já foi tipo de ocorrência. Quando é essa aqui, tipo de ocorrência. Agora, turno. Então, agora eu vou usar o turno. Então, eu vou tirar aqui. Ele já elimina tudo. E eu vou vir aqui no turno. Basta eu colocar aqui. Ele leva para a linha. E eu vou jogar aqui. Só que tem algo errado. Por que o turno está vindo vazio? Vamos lá na nossa tabela. Por que? Ah, a gente não copiou o turno. Então, eu esqueci de copiar o turno, tá vendo? Por que ele está vazio? Beleza. Agora eu venho aqui no meu apoio. Apoio não, aqui no TB. Só que agora, isso aqui continua vazio. Por que ele continua vazio? Porque eu mexi na minha base de dados, mas eu ainda não atualizei. Então eu venho aqui em dados e clico nesse botão, atualizar tudo. Pronto. Agora veio o turno. Tá vendo? Então, muito simples. Né? Então, o turno, a mesma coisa. Copiar. Então, para todas, a gente vai fazer a mesma jogadinha. Turno. QT. E aí a gente vai fazer o nosso ProQV. Vamos fazer um ProQV agora usando o assistente para entender um pouquinho qual que é a do assistente, tá? Então eu vou por aqui, ó, igual ProQV e eu já abro o assistente. Então eu vou selecionar aqui o assistente para ele mostrar aqui um pouquinho para vocês entenderem um pouquinho mais do ProQV, né? Então, o que o assistente faz aqui, ó? Valor procurado. Quem é o meu valor procurado? É o valor que está na célula J4. Ok? Esse aqui eu não vou fixar. Por quê? Porque ele vai correr, ele vai virar J5, J6. Tá? Então, por isso eu não fixo esse intervalo. Quem que é minha matriz tabela? Minha matriz tabela está aqui. A matriz tabela, ela vai se movimentar? Não, ela vai ficar fixa. Eu sempre vou procurar informação nesse local. Então, eu seleciono e fixo. O F4, quando você dá um F4, ele vai fixar aquele intervalo que você está fazendo a procura. Depois, aonde que eu quero, qual que é a coluna que eu quero levar? Eu sempre vou contar a coluna que está com a informação também. Então, essa é a coluna número 1 e essa é a coluna número 2. Então, eu quero a coluna número 2. E aqui embaixo no assistente, ele já vai te mostrando o resultado. Tá vendo? Isso é muito interessante. E eu quero um valor aproximado ou um valor verdadeiro.
exato. Eu quero um valor exato. Quando eu quero um valor exato, eu coloco 0. Então, ele só vai buscar o valor exato, se for aquele valor que está lá. Se não, se eu colocar 1, ele vai pegar um valor aproximado. Vamos pôr um exemplo aqui de valor aproximado. Quando eu estou trabalhando com uma tabela que o valor vai de 1 a 10, então eu estou no intervalo de 1 a 10, eu quero um valor que esteja entre 1 e 10. Então eu posso trabalhar com valor de aproximação. Então aí eu colocaria 1. Tá? Ok? No nosso caso é 0, porque eu quero que o intervalo, que o valor seja exato. Então tem que estar escrito exatamente manhã aqui para que ele traga o valor. Tá? Não pode ser manhã, né? Então, ok, coloquei aqui, aí basta eu arrastar. Deixa eu tentar ver se ele funciona no aproximado, só para vocês entenderem. Vamos colocar um 1 e vamos trocar aqui para manhã sem o acento. Veja que ele não traz, tá? Por quê? Porque aqui não é número. Então, a aproximação, ela só serve quando você está trabalhando com algo numérico. Quando você está trabalhando com algo que não é numérico, com um texto, por exemplo, ele não tem como ser aproximado. Tá? Então, tem que ser exato. Agora, se você estivesse trabalhando com um intervalo de números, aí tudo bem, dá para aproximar. Porque, por exemplo, como eu dei o caso, vamos dizer que eu tenho aqui, ó, 18, 15, vamos dizer aqui, ó, eu tenho 1, 10 e 20. Se eu coloco aproximado, ele vai buscar entre 1 e 9, tá? Nessa segmentação aqui. Tá? Então, por isso que o aproximado daria certo aqui, quando você está trabalhando com formas numéricas. Quando você está trabalhando com a sua busca em cima de um texto, não adianta o aproximado que não funciona. Ok? Então, fizemos aqui já o nosso turno. A tabela nós demos um nome? Ainda não. Então, vamos lá e vamos trocar aqui o nome para turno. Tá? Porque isso vai facilitar bastante. Estou colocando um porque, como eu já tenho uma outra tabela aí dentro feita, então eu vou colocando esses intervalos aí.